Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, eu sou o professor Júlio. Hoje começamos a trabalhar com a ideia de polígonos regulares. Eu vou insistir muito nas nossas aulas, tá? Eu vou falar muito para você a seguinte frase, que vocês têm que lembrar que um polígono regular possui lados iguais, ângulos internos iguais entre si e ângulos externos iguais entre si. Eu vou citar muito isso a todo momento, tá? Vamos fazer meio que uma lavagem cerebral na tua cabeça em cima disso aí. Só que assim, para que eu consiga definir os elementos, para que eu consiga falar de tudo isso, eu preciso definir um polígono regular, principalmente as notações e simbologias que vamos usar em todas as aulas. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu peguei aqui um exemplo de um polígono, ó. Eu peguei o triângulo equilátero como exemplo, poderia ter sido qualquer outro, só para a gente trabalhar em relação a eles e principalmente em relação aos elementos de um polígono. Então vamos tentar imaginar o seguinte, ó, eu vou pegar o meu triângulo equilátero como exemplo, mas eu posso pegar qualquer outro polígono, tá? Normalmente a gente usa uma relação, uma ideia como essa aqui, ó. Eu coloquei um pedaço de um polígono, né? Daí você vai falar assim, meu Deus, o que é aquilo ali? Eu fiz uma representação porque eu não quero usar uma referência ao número de lados. Quando a gente usa isso, ó, perceba, eu começo de um ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, e esses pontinhos, tanto no vértice D quanto no A, significa que ele continua, tá? Eu posso generalizar isso para qualquer tamanho. Então a gente vai começar analisando alguns elementos importantes de um polígono. Primeiro, o que você tem ali, ó? Esses pontos, o A, o B, o C, o D e assim por diante, eles são chamados de vértices do teu polígono. São os vértices do teu polígono. Quem que você tem? O A, o B, o C, o D e assim por diante. Uma observação importante, o vértice, ele sempre vai ser designado por uma letra maiúscula. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou pegar isso aqui e comparar com o meu triângulozinho ali do lado. Olha só, o meu triângulo ali do lado, ele tem três vértices. Um que eu vou chamar de A, o outro que eu vou chamar de B e o terceiro que eu vou chamar de C. Perceba que ABC é meio de praxe, né? Use a letra que você quiser. M, N, P, alfa, beta, pode ser até alfa, beta, gama, sem nenhum problema. Aí eu prefiro que você use letras maiúsculas, né? Do nosso alfabeto tradicional, para facilitar. A letra grega a gente usa normalmente para ângulo. Tudo bem? Aqui comigo. Se o meu polígono é regular, o que vai acontecer? Olha só, todos os lados são iguais. O lado AB é igual ao lado BC, que é igual ao lado CD. Tente observar o seguinte, ó, olha a notação que eu estou usando. Eu uso esses dois risquinhos aqui, aqui, para designar o quê? Que os lados são exatamente iguais, têm a mesma medida. Daí a gente vai fazer assim, ó, para não perder o costume, eu vou usar a letrinha L para designar o lado, tá certo? Minúscula aí nesse caso. Então aqui, ó, o lado, a gente vai usar a letra L. Repare, eu não vou impor que você use a condição da letra L. Você pode usar qualquer letra, A, M, N, P, X, o que você quiser, desde que você use a referência da letra minúscula, isso é importante, tá legal? O que mais que nós temos ali, ó, a respeito de polígono regular? Ângulo interno, olha isso aqui, ó. Essa criatura aqui, esse é um ângulo interno do polígono, esse é um ângulo interno do polígono, aqui você vai ter também, ó, um ângulo interno do polígono, tá? E eu vou usar uma anotação aqui também, ó, você poderia usar um ângulo interno do polígono. Vamos fazer o seguinte, e com o chapéuzinho, ângulo interno, e com o chapéuzinho, ângulo interno. Então, peraí. Ó, ângulo interno. Eu estou usando a letra I minúscula com esse chapeuzinho. Você sabe que o chapeuzinho denomina ângulo, então o Izinho de interno, chapeuzinho, o ângulo interno do teu polígono. Outro elemento importante. Lembre que se nós pegarmos um dos lados aqui, ó, vou tirar um pouquinho essa letra L daqui para não me atrapalhar. Ó, se eu prolongo o lado C, o vértice, o lado BC, prolongo o lado BC para cá, o que acontece? O suplemento do interno te fornece o ângulo externo. Tudo bem? Ó, ângulo externo
A gente vai designar ele pela letra E minúscula com um chapeuzinho. Eu estou usando termos, eu estou usando anotações simples, tá? Para que a gente não fique decorando muita coisa, certo? Repare, interno pela letra I, externo pela letra E, lado pela letra L. Então, perdão, a gente vai colocar isso aqui, ó, na tua figura agora, dentro de alguns elementos. Por exemplo, olha só, isso que aparece aqui é um ângulo interno. Isso que aparece aqui é um ângulo interno. Isso que aparece aqui é um ângulo interno. Tudo bem? Aí você vai perguntar, pô, mas por que tem 3? É um triângulo, 3 lados, 3 ângulos. Daí o que a gente vai fazer? Ó? Dá uma olhada. Venho aqui, vou fazer para cá. Ó. Deixa eu tirar o meu Czinho daqui, colocar ele um pouquinho mais para baixo. Ó, prolongo aquele lado ali. O que eu tenho para cá? Ó? Isso é um ângulo externo dele, tá certo? Ângulo externo do teu polígono. Repare uma coisa, eu disse para você assim, polígono regular, lados iguais, ângulos internos iguais, ângulos externos iguais, tá certo? Os lados são iguais entre si, os internos, os ângulos iguais entre si e os externos iguais entre si. Tem um elemento que vai aparecer para a gente, tá? Que é uma novidade, digamos assim, ele é chamado de apótema. Espera um pouquinho. O que é o apótema de um polígono regular? O apótema, ele é o raio da circunferência inscrita ao polígono. Você percebeu que existe uma circunferência dentro dele? Quando a gente fala de inscrição, eu estou dizendo assim, ó, essa circunferência está inscrita, ela está dentro. Só cuide, para ela estar inscrita, ela tem que tangenciar os lados da figura. A circunferência toca o lado aqui, toca aqui e toca aqui embaixo. Esse ponto no meio é o centro da circunferência e é o centro do polígono. Ó, esse cara aqui, ó, eu vou chamar de ponto O. Senhor, por que você não chama de C? Puxa vida, ó, já chamei de C, não vou chamar de C, senão vou confundir. O que acontece aqui, ó? Essa medida aqui, essa medidazinha aqui, ó, ela vai ser, eu vou chamá-la de letra A. Uma observação importante e pertinente. Quer ver? Ó? Se essa circunferência ela está inscrita no meu polígono, então ela é tangente aos lados. Sendo ela tangente, aqui formamos 90 graus. Ou seja, o raio da circunferência que está dentro, o raio da circunferência inscrita é tangente aos lados do polígono. Tudo bem? Esse A, vamos denominar aqui, ó. Quem é esse A? Ele é chamado de apótema. Tá certo? O A vai ser o apótema da tua figura. Tudo bem? E daí vão aparecer outros elementos, como por exemplo, a gente vai chamar de ângulo inscrito, tá? Perdão. Ângulo interno do teu polígono. Certo? Você vai falar assim, pô, ângulo interno é esse aqui, ó. Daí eu tenho o ângulo central da tua figura. Tudo isso são termos que vão aparecer mais para frente. Perceba aqui, ó, no que nós colocamos no teu slide hoje, que a gente fala assim, ó, nessa aula veremos. O que acontece? Ângulo interno, falamos dele. Ângulo externo, citamos ele. Ângulo central, já falo do ângulo central. Apótema ou raio da circunferência inscrita, não esquece. Lado do polígono, citamos ele. Centro do polígono ou centro da circunferência inscrita, tudo bem? Raio da circunferência circunscrita. O que é isso? Perceba que se você pegar esse triângulo equilátero aqui, existe uma circunferência que passa por todos os pontos dele. A circunferência vai ser a circunferência circunscrita. E aí que está um detalhe importante. Quem vai ser, nesse cara aqui, o raio da circunscrita? Essa medida aqui, ó. Essa medida que eu estou colocando em vermelho, eu vou chamar de Rzão. Ela vai ser o raio da circunferência circunscrita. E aí eu já começo a puxar um gancho para outras aulas. Você quer ver uma coisa? Primeiro, esse ponto aqui vai ser exatamente a metade do lado BC. Tudo bem? Perceba que o triângulo que aparece aqui é retângulo. E na última aula que nós vimos, nós falamos de teorema de Pitágoras. Tá? Coisa que vai entrar. Então eu vou colocar aqui, ó, o Rzão. Quem vai ser o Rzão? Ele é o raio da circunferência, olhe isso, o raio da circunferência, cuidado com o termo,
circunscrita. Ei, se a circunferência é circunscrita, ela circunscreve, ela está fora. Se a circunferência é inscrita, ela inscreve, ela está dentro, certo? Lembrando que o polígono regular também, ele tem a soma dos seus ângulos internos, ele tem a soma dos seus ângulos externos, ele tem o número de diagonais que a gente vai mexer, a gente vai calcular, certo? Em cima disso aí. Eu quero só gastar mais um pouquinho, mais um tempinho, fazendo o seguinte, ó, quer ver? Eu estou te devendo a ideia do ângulo central. O que acontece quando a gente calcula o ângulo central de um polígono? Olha só, se for para você calcular o ângulo central dele, veja, perceba uma coisa. Só lembrando que para você calcular para você desenhar um polígono, né, um polígono regular, a primeira coisa que você faz é uma circunferência. Então o que eu vou fazer aqui, ó, eu vou desenhar uma circunferência, certo? Ó, vou desenhar uma circunferênciazinha, aqui, ó. Feita a minha circunferência, o que acontece? Ó, vamos fazer achar mais ou menos aqui, ó. Tudo bem? Ali é o centro dela. Eu vou projetar aquela figura aqui, ó, aqui dentro. Só para você ter noção, mais ou menos, tá? Vai ser isso aqui, ó. Só para eu te mostrar quem é meu ângulo central. Ó, digamos aqui, ó. O que eu tenho aqui no meio, ó? Perceba, eu estou supondo meu triângulo equilátero, tá bom? Supondo meu triângulozinho equilátero. Se o meu triângulo é equilátero, ó, esse aqui e esse aqui são exatamente iguais. Tente enxergar o seguinte, ó. O ângulo central é esse ângulo formado da seguinte maneira. Você vai partir do centro da circunferência até um vértice do teu triângulo, ó. Do centro da circunferência ao outro vértice do teu triângulo. O que você tem ali, ó? Ali você tem um ângulo central da tua figura, tá? O ângulo central do teu polígono. Esse aqui é o ângulozinho central. Ângulo central, certo? Existe uma relação dele que é a seguinte, ó. Esse é meu ângulo interno. Existe uma relação do ângulo central com o ângulo interno. Aqui a gente pode fazer o seguinte, quer ver? Ó? Se você pensar bem, eu posso traçar um outro raio da circunscrita aqui. Daí o que eu tenho? Isso é ângulo central, isso é ângulo central. Tudo bem? Um ângulo central, segundo ângulo central, terceiro. A soma dos três remete em 360 graus. Como eu tenho três exatamente iguais, divido em 3. O meu ângulo central ali vai valer 120 graus. Então, o central, ele vale 120 para o triângulo equilátero. Agora, vamos pensar um pouquinho? Insistimos já isso com você. Soma dos ângulos internos de um triângulo sempre dá 180. Se aqui, ó, isso e isso, os três somados resultam em 180, cada um vai valer 60. Então, significa que o ângulo interno vai ser igual a 60 graus. E aqui tem uma relação muito bonitinha do ângulo central com o ângulo interno. Olha só, o ângulo interno, ele é exatamente, ó, interno é exatamente a metade desse ângulo central. Certo? É exatamente a metade desse ângulozinho que está ali, ó. Isso é uma relação importante que a gente vai levar. Só que a gente vai fazer assim, ó, para eu não ficar misturando as figuras, a partir de agora, nos próximos vídeos, a gente vai pautar figura por figura separadamente. E a gente vai falar de todos esses elementos. Como eu falei, eu peguei o triângulo equilátero pela facilidade do desenho e para não colocar tantos elementos, nem tanto desenho assim. Mas, por enquanto, é isso aí. Perceba uma coisa, essa nossa aula não tem exemplos, tá? Nas outras aulas, eu vou colocar exercícios separadinhos para você, mas por enquanto, ficamos por aí, tudo bem? Gente, um grande abraço para você. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.